E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, ó. A partezinha extremamente importante, né, aqui da nossa matéria é a parte da teoria das transições demográficas, né? Então, cá entre nós, esse aqui é o núcleo, é o centro mesmo da nossa matéria, tá? É a parte que mais cai em vestibular e tudo mais, né? Essa partezinha aqui a gente já trabalhou, né, que é uma descriçãozinha da pirâmide etária, de como ela funciona. Então, olha só, para que você entenda como funciona a pirâmide etária de todos os países, sempre vai ser assim. Na base, as crianças, no meio, os adultos e no topo, os idosos. Sempre que você tiver os adultos em maior quantidade, é mais saudável para o seu país, economicamente falando. Por quê? Porque os adultos são quem trabalha realmente, por isso eles formam a população economicamente ativa. Quanto mais pessoas você tiver trabalhando, mais pessoas economicamente ativas, mais interessante vai ser para o seu país. Mais forte ele fica economicamente, porque ele tem menos pessoas para sustentar, ou seja, os idosos, né, aposentados, e os jovens que ainda não estão em idade de trabalhar. E cá entre nós, aqui a gente tem ali a faixa de 15 a 19 anos. Você até pode se perguntar, fala, gente, mas esse povo aí pode trabalhar. Eles não são adultos? Olha, eles até são adultos, mas eles estão na fase de formação acadêmica. Então, dos 15 a no mínimo aí 24 anos, a gente tem uma fase que é muito importante, que é de formação das pessoas. Então, quando eu olho para essa faixa aí de idade, vejo se esses jovens estão trabalhando, em sua maioria, característica de país pobre. Se a maioria deles estiver estudando, fazendo faculdade, coisas do tipo, características de países desenvolvidos, tá bom? Então, assim a gente vai ter no mínimo três padrões aí populacionais, né? O primeiro que é essa pirâmide, o segundo aí que vai ser, né? Parece, sei lá, uma coisa meio estranha aí. E o terceiro a gente vai ter um país já com características retangulares, tá? Depois a gente vai ver pirâmide de um por um, eu vou descrevendo aí fácil, fácil, tá? Primeira pirâmide, então, é de um país subdesenvolvido, né? Aquela característica bem triangular mesmo. Então, quais são as características dessa pirâmide etária de um país com essas características? Olha só, dá um manjo aqui, ó, acompanha aqui meu mouse. Aqui no topo a gente vai ter de 85 a 89 anos. Cá entre nós, a população mais idosa do país vai ter de 85 a 89 anos. Nossa, é um país muito pobre. Muito pobre. Tipo assim, para você entender, uma pessoa velha acima da média mesmo de toda a população aí vai ter tipo uns 90 anos, né? Seria a idade extrema, digamos assim, de um país como esse. Tem pouquíssimas pessoas que atingem lá os 90 anos, né? Então, característico de país subdesenvolvido. Então, ó, elevada mortalidade, lembre-se então, a mortalidade é configurada nessa redução que a gente vai tendo gradativamente conforme a gente vai subindo aí essa pirâmide, né? As barras estão diminuindo. A elevada natalidade, a gente nota na base da pirâmide, a base dela é bastante larga, né? Baixa expectativa de vida. Todo país que tem elevada mortalidade tem baixa expectativa de vida, né? Baixa escolaridade, isso aí já é uma característica, digamos assim, mais difícil de se detectar, né? Então, mas toda vez que a gente tem uma baixa escolaridade, a gente está falando de um país subdesenvolvido, né? Como é que eu posso notar essa baixa escolaridade? No gráfico, não dá para notar, né? Na verdade, é um cruzamento de informações. Então, tipo assim, ó, se a pessoa trabalha com péssimas condições, a tendência é que ela vai viver muito menos. Para ela trabalhar com péssimas condições e viver muito menos, ela precisa ter um nível de escolaridade baixo. Por quê? Porque senão, ao invés de ser servente de pedreiro, a pessoa vira engenheiro.
né? Daí, tipo assim, engenheiro. Não, engenheiro é só ali, né? Ar-condicionado, visita as obras de vez em quando, mas a questão do cara é fazer os projetos para a construção. Já o servente de pedreiro, Ave Maria, né? É inchado o dia inteiro, é ficar carregando coisa pesada, né? Arriscando a vida às vezes, né? Dependendo do tipo de obra, ou seja, nada interessante. Então, todo país que possui esse tipo aí de pirâmide, ele tem uma economia agrária, sua população tem um baixo nível de escolaridade, portanto, se trata de um país subdesenvolvido, né? Para que você entenda, ó, a pirâmide do padrão 1 seria o início, né? Seria quando um país tem lá suas características básicas. Então, todo o país consegue ser padrão 1, ou seja, ser subdesenvolvido, ter economia agrária, passar por dificuldades. Acontece que essa teoria é tão importante porque ela demonstra para a gente quais são as características de um país, desde quando ele é pobre até a possibilidade dele se desenvolver, dele se transformar em um país desenvolvido. Então, para que isso ocorra, para que um país deixe de ser pobre, que ele deixe de apresentar essas características, no mínimo para a sua população, ele precisa passar então por alguns pontos, por algumas fases. Essas fases são a teoria da transição. Então, todo o país é triangular, né? Base alongada, topo fino, né? Ou seja, a população nasce bastante, morre bastante, tem baixa expectativa de vida. Beleza. Acontece que, se eu criar melhorias econômicas para um país, ele pode sair dessas características. O Brasil já teve aquela pirâmide triangular. Triângulo, assim, nossa senhora, fenômeno, né? Tanto que aparece o triângulo. Então, como que o Brasil saiu dessa fase, dessa característica? Primeiro ponto, a gente vai ter a redução da mortalidade. Então, morria muito mais gente no Brasil, logicamente por doenças que hoje a gente olha e fala, nossa, que idiotice, gente, morreu tanta gente assim por conta disso. Morreu um monte de gente. Então, na verdade, a gente vai ter a redução da mortalidade sendo uma das causas da melhoria de um país. Primeiro ponto para um país conseguir reduzir a sua mortalidade, a gente precisa de manter melhorias econômicas. Só com melhorias econômicas, com a população tendo mais dinheiro, que a gente vai passar por algumas evoluções. Note aqui que a gente vai falar de algumas características que podem ocorrer hoje, mas algumas outras características são da evolução de um país. Então, ó, evolução e acesso a novos medicamentos e tratamentos. Observe, duas formas. Né? Por exemplo, as vacinas foram desenvolvidas. Acontece que em alguns países, até hoje, você não tem acesso a vacinas básicas. Né? Então, você tem a criação de vacinas, só que hoje também você tem a criação de vacinas. Acontece que nos países pobres, nos países subdesenvolvidos que não chegaram nessa fase, eles não conseguem ter acesso a essas vacinas básicas, né? Assim como no Brasil tem diversas campanhas de vacinação aí de crianças e tudo mais, nos países subdesenvolvidos, nos países africanos, né, a sua imensa maioria, eles não têm um calendário de vacinação das crianças. Por quê? Porque o governo não consegue pagar, o governo não consegue sustentar essa questão, né? Já a gente, ó, SUS neles, né? Então, logicamente que aqui no Brasil a gente conta com esse calendário de vacinação. Essa é uma característica que nos países subdesenvolvidos você não vai encontrar, né? E também a gente tem algumas evoluções em métodos, né? Por exemplo, esse método aí, ó, se eu não me engano, acho que isso aí é trepanação. O que que vem a ser isso? É quando a pessoa tinha muita dor na cabeça e tudo mais, os médicos chegavam à conclusão de que ele tinha muita pressão na cabeça. Então, daí, o que é que eles precisavam fazer? Eles precisavam fazer um buraco na cabeça da pessoa para essa pressão passar. Ah, não, mentira. Verdade.
Verdade, né? Então, logicamente que a gente evoluiu demais, demais dos modelos e métodos, né? Principalmente na área da saúde. Isso aqui, ó, essa imagem, você bem pode ver, tem um jarro aqui, né? Ó, bem grande e tudo mais, né? Tem uma pessoa aqui sentada, né? Uma enfermeira aqui, um outro assistente aqui do outro lado. E na verdade, o que que esse cara vai fazer? Esse cara vai cortar a veia dessa mulher e ela vai ficar sangrando aqui, tá vendo? Já tem o jarro aqui para ela, né? Tudo que sobrar aqui do sangue, o cara joga aqui dentro, ó, né? Essa aí é a chamada sangria. Beleza, o que que vem a ser uma sangria? Sangria é porque essa mulher deveria estar doente aí e tudo mais, aí o cara falava assim: ah, ela tá com sangue ruim, vamos tirar o sangue dela. Pumba, passava a faca, mano, cortava a veia dela e deixava sangrando. Falando, não, vai morrer. Então, você já pensou? Você vai lá e corta a veia, né, de uma pessoa que está doente, já que está enferma, a tendência é que ela morra mesmo, né? Acontece que, em diversos casos, a pessoa morria, que era normal, né? Mas em alguns outros a pessoa sobrevivia, né? E aí eles chegaram a essa conclusão de que, tipo assim, não, a pessoa ela já ia morrer mesmo, né? Porque o sangue dela estava ruim. Então daí você vai lá e faz a sangria para trocar o sangue. Aí o sangue melhora e a pessoa sobrevive. E absurdo, né? É um absurdo, é uma loucura pensar dessa forma, mas é exatamente o que se fazia. Então é lógico que esse tipo de evolução aí, aqui no Brasil, por exemplo, não vai ter, né? Na verdade, tipo assim, a sangria era feita por um médico e tudo mais. Pode ser até que alguma pessoa tentou fazer, né? Mas aqui no Brasil a gente praticamente não passa por essa evolução. Por quê? Porque não tinha ninguém com dinheiro para pagar um médico, né? E, principalmente, aqui no Brasil, a gente vai começar a ter esse processo de melhora aí quando a sangria já não era mais utilizada. Ou seja, onde aconteciam esses processos aí nos países desenvolvidos, que passaram por essa transição demográfica há muito mais tempo. Né? Essa transição demográfica ocorreu nos países desenvolvidos exatamente no período da primeira Revolução Industrial. Por quê? Melhorias econômicas, entendeu? Então, a economia é que vai acabar impulsionando todo o resto. A gente tem também as campanhas de vacinação, né? O que leva à revolta da vacina, por exemplo. A gente sabe que não foi só isso que levou à revolta da vacina, mas essas campanhas de vacinação, meu, elas acabaram com muitas doenças, né? Não tinha vacinação. Você pegar antes da década de 70, o Brasil, por exemplo, campanha de vacinação, o que é isso? O povo nem sabia o que era isso. Né? Vamos ver se tem a imagem aqui. Ó. Ah, tá. Isso aqui é uma propaganda do Biotônico Fontoura. Eu, inclusive, tomei, né? Porque eu era uma criança muito mirradinha, pode ver que funciona muito bem, é o tamanho que eu fiquei. Né? Então, isso aí é uma propaganda e o Jeca Tatu, ele tá com amarelão. E daí, meu, o amarelão é simplesmente falta de vitamina, é desnutrição, né? E aí a gente tem uma propaganda em cima do Jeca Tatu, né? O Monteiro Lobato vai lá e, tipo assim, fala, o que que você tem, Jeca, né? Por que que você não está trabalhando? Então, tipo assim, não é que ele não estava trabalhando, que ele era vagabundo, ele não estava trabalhando, porque ele estava com amarelão, ele estava com falta aí de vitaminas e tudo mais. Ou seja, essa é uma realidade que não existe mais, né? Nós temos aí o acompanhamento médico ocorrendo de modo eficiente, então, em nossa população, né? Mas nem em todos os lugares, realmente, nem em todos os lugares, mas existe, muito diferente do que acontecia há muito pouco tempo atrás, que não existia. Uma outra característica que vai diminuir a mortalidade da população de modo geral é exatamente o aumento da escolaridade. Né? É comprovado cientificamente, a pessoa que tem um nível maior de conhecimento, ela consegue evitar diversos problemas.
Se você perguntar para uma pessoa que tem ali um nível básico de escolaridade, como que você utiliza água em regiões que não tem tratamento de água? No mínimo, a pessoa vai te responder que você precisa ferver a água. Por quê? Porque ela já sabe, ela já estudou que fazendo isso você vai eliminar aí diversos agentes, né, que podem deixar uma pessoa doente ou coisa do tipo. Se a pessoa nunca estudou, ela vai lá e olha uma água que não está, sei lá, com tanta terra, com tanta coisa, ela olha e fala assim, essa água aqui não precisa de ferver, não. Por quê? Porque ela não está vendo sujeira nenhuma. Ela não para pensar, para analisar que o que vai fazer mal para ela é um agente que é microscópico. Ou seja, ela não vai conseguir ver, né? E questões, pequenas questões como essas, vão interferir de modo direto no número de mortes de um país, né? Outro processo que sempre vai estar aí no meio dessa bagaça toda da redução da mortalidade, da evolução de um país, são duas coisas que basicamente são uma só, né? Que é urbanização e industrialização. A urbanização se intensifica devido à industrialização e a industrialização só ocorre dentro da cidade, entendeu? Elas são tipo irmãs gêmeas, só andam de mão dada. Então, logicamente, que a pessoa ela indo para a cidade, no mínimo, ela vai ter mais acesso à informação, ela vai estar mais próximo da rede de atendimento, é muito maior a probabilidade que ela tenha esgoto e água tratada, né? Então, logicamente que a urbanização ela reduz a mortalidade. E a industrialização também reduz a mortalidade? Também reduz. Por quê? Porque a pessoa tem que morar na cidade, né? E além de tudo, a industrialização ela melhora as condições econômicas de um país, cidade ou qualquer coisa do tipo. Daí, para acompanhar isso, a gente tem também a redução da natalidade. Então, ó, duas coisas geram a transição demográfica: a redução da mortalidade e a redução da natalidade. Sim, o número de filhos que uma pessoa tem influencia diretamente na sua vida econômica. Então, a redução da natalidade é o segundo passo para você ter a transição demográfica. Como que eu faço para reduzir o número de filhos por casal? Bom, eu preciso manter aquelas melhorias econômicas, né? E isso vai trazer para mim, durante um grande período aí de tempo, uma melhora nas condições de tal forma que eu tiro o meu foco do campo e levo ele para a cidade, né? Só para que você entenda aqui mais ou menos, por cima. Eu tenho uma tia-avó que ela teve 22 filhos. Aí você pode parar e pensar, minha nossa, diferente ela. Então, não, para o período que ela teve os 22, não fazia completo sentido. Você não precisa de ter dúvida, ela morava no campo. Ah, o povo do campo gosta, né? Não, não tem nada a ver. Por que, que a relação entre ela ter muito filho e morar no campo faz todo sentido? Faz todo sentido porque morar no campo no Brasil na década de 50, 60, queria dizer que você trabalharia manualmente. Ninguém tinha trator. Pode ser bobo, né? Trator aqui no Brasil é uma coisa bastante recente. Então você precisaria trabalhar manualmente. Se você tivesse mais filhos, você teria mais mãos para te ajudar. Então, logicamente, que era uma realidade completamente diferente da nossa atual. Atualmente, nós vivemos nas cidades. Resultado disso, como que você vai alugar uma casa ou construir uma casa para 22 pessoas? Ah, melhor não construir, não. Compra um hotel, né? Mais ou menos isso, né? E ainda, mesmo assim, não é todo hotel que tem 22 vagas, não, né? Então, logicamente que isso deixa de fazer sentido, sai da nossa realidade, né? Vou falar para vocês, minha tia-avó, 22 filhos, tal, era um número grande até para essa época. Mas o número normal seria ali de 10 a 12 filhos, a média. Que absurdo, né, mano? Que loucura! Então, logicamente que é uma outra realidade. E a gente reduz esse número aí de filhos, principalmente trazendo as pessoas para a cidade, colocando elas para trabalhar na indústria.
uma outra questão que vai reduzir o número de filhos por casal vai ser a introdução da mulher no mercado de trabalho. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem disso. Coloquei. Olha só. Aqui você bem pode ver, né, mulheres trabalhando aí. Deve ser correio, né? Porque parece que elas estão separando aí cartas, correspondências, né? Então, logicamente, o mercado é extremamente machista, mas já ali na década de 60, 70, a gente começa a ter um aumento das mulheres no mercado de trabalho. E daí você bem pode ver que lá no fundo ó, estão os homens, né? Tipo assim, olhando, ó, esse aqui é o lugar das mulheres, né? Logicamente que eles vão estar em uma posição superior dentro dessa indústria, dessa empresa, não porque eles sejam melhor capacitados, é só porque eles são homens, né? Se você acha que existe machismo hoje, você está de brincadeira. Quanto mais você volta, mais piora, né? Então, logicamente, que a mulher entrando no mercado de trabalho, ela vai começar a pensar na sua carreira, ela vai começar a pensar no seu futuro, na sua evolução dentro do trabalho, né? A mesma coisa acontece com o aumento da escolaridade. Então, assim como você pensa em evoluir dentro do mercado de trabalho, quando você tem o estudo sendo aumentado, né, você vai ter aquela coisa, a mulher entrou na faculdade, agora então vai, entrou, ó, né, elas conseguem ler e escrever. Então, daí você vai ter essa mulher agora dentro da faculdade, pensando em fazer um mestrado, um doutorado, né? E para que você faça isso, você vai lá, ó, entra na faculdade com 18 anos, mais 4 anos para se formar, se o curso fosse só de 4 anos, né? E daí você já tem essa pessoa com 22. Aí, mais 2 anos de mestrado, 26 mais 4 anos de doutorado, 30. E isso se a gente supor que ela foi ininterruptamente trabalhando, conseguindo se manter só dentro da faculdade, né, da universidade. Então, com 30 anos de idade, essa pessoa pega o seu doutorado. Você acha que sim ou que não? Que existem pessoas que programam a sua vida da seguinte forma: quando eu acabar meus estudos, eu tenho filho. E aí a pessoa acaba os estudos com 30 anos. A minha, nossa senhora, gente, vai estar bom já, né? Então. Então, com 30 anos de idade, a pessoa vai pensar em ter seu primeiro filho. Minha filha tem 2 anos e meio, e só para que você faça um comparativo, meu pai teve 3 filhos. Acontece que na mesma idade que eu tive a minha filha, minha mãe falou para mim que foi a idade que eu nasci. Eu sou o filho caçula. Ou seja, na idade que minha mãe teve o último filho, na verdade, meu pai, né? Na mesma idade que meu pai tinha quando ele teve seu último filho, eu tive minha primeira, né? Então, tipo assim, só isso, só de pensar disso, você acaba tendo uma nova realidade, que é a seguinte: as pessoas estão relacionando-se muito mais com o mercado de trabalho, e isso vai gerar os chamados casamentos tardios, né? Casamentos tardios que não é um exemplo aí nessa imagem, né? Se eu não me engano, isso é no Irã. É uma pessoa de 30 e tantos anos se casando com uma menina de 13 anos de idade. São casamentos arranjados, né? Então, logicamente, o nome disso não deveria ser casamento arranjado, deveria ser estupro combinado, né? Alguma coisa do tipo, porque é exatamente o que vai acontecer, né? Os casamentos eles estão cada vez mais tardios. Então, tipo assim, se você conhece ou sabe de alguém que se casou com 18 anos de idade, você já fica, nossa, gente, mas com 18 anos, né? Não pensou em fazer a faculdade, alguma coisa do tipo? Então, logicamente, que casar com 18 anos já está ficando um negócio muito novo, né? Nossa senhora, olha, 18 anos casou, né? Vai viver um pouco. Então, logicamente que isso acaba interferindo no número de filhos. A minha tia-avó, por exemplo, se casou com 13 anos de idade. Foi mais ou menos aquilo ali da cena, né? Então, para que você tenha um número grande de filhos, um dos primeiros pontos é você casar cedo. Como nós estamos casando cada vez mais tarde, a tendência é que o número de filhos se diminua, reduza-se, né? Outra ideia é a disseminação e uso de métodos contraceptivos, ou seja, questões
como usar pílulas anticoncepcionais, o uso de camisinha e tudo mais, isso não é nenhum mistério entre nós. Para que vocês tenham uma noção, eu, quando estava lá na oitava série, que é o nono ano hoje e tudo mais, nossa senhora, eu nunca tinha visto a camisinha na vida. A primeira vez que eu vi, olha, chegou da batedeira, né? Eu falei, minha nossa, mas que é isso, gente, né? Oi, que absurdo, que loucura. As meninas, então, elas se escondiam. As meninas que tomavam anticoncepcional, elas tinham que esconder, igual se fosse droga. Porque se algum moleque visse, fala, falei, sem vergonha, né? Então, logicamente que ainda bem isso não acontece mais hoje. Por quê? Não é mais segredo, né? Já é trabalhado, todo mundo sabe que é uma coisa que é muito saudável, principalmente para as mulheres aí para regular ciclo menstrual e tudo mais. Então, logicamente que isso é muito comum, muito normal hoje. Mas quando esses métodos surgiram de modo intenso, surge também Odair José, né? Na década de 80. Olha só o tanto que é recente, gente. Na década de 80. O Odair José, você não conhece ele, graças a Deus, mas se você conhece, mentira, ninguém conhece ele. Quase que eu não conheço ele. Olha que eu falo dele nas aulas. O Odair José fez uma música, olha lá, ó, embaixo do que está escrito em amarelo, ó, Uma Vida Só. E aí, entre parênteses, pare de tomar a pílula. É porque esse aí é o refrão da música do Odair José. O Odair José fez essa música que dizia: pare de tomar a pílula porque ela não deixa nosso filho nascer. Né? Hoje, ouvindo isso, minha nossa, gente, mas não pode. Pô, não só pode, como também essa música aí, ó, ela estourou no Brasil todo, né? Virou um imenso sucesso, bateu o Roberto Carlos, tá? Ficou número um aí, das mais pedidas e tocadas nas rádios, né? Por quê? Porque, senhores, cá entre nós, existe uma instituição, uma não, né? Várias instituições que são contra o uso de métodos contraceptivos. Todas as igrejas. Na verdade, quando você lê a Bíblia, você vê lá que Deus diz, né, Jesus diz, crescer e multiplicar-vos. Então quer dizer que todo método contraceptivo é contrário a essa ideia. A leitura que não fazem, que é muito simples, né, é a seguinte: o crescer e multiplicar-vos, ele não está querendo dizer assim, ó, sempre que você for fazer sexo, faça sem camisinha, ou então não tome pílula, nem nada do tipo. Não, o crescer e multiplicar-vos, para a igreja, por exemplo, para a católica, quer dizer assim, ó, você precisa se casar. E aí, depois que você se casou, meu amigo, é crescer e multiplicar, né? Mas essa leitura ninguém faz. Então, logicamente, começa um ataque muito direto em relação aos métodos contraceptivos. Eu juro para vocês que eu já fui à missa na década de 90, pelo menos é a parte que eu me lembro. E sabe quando acaba a missa e daí todo mundo vai embora, tal, né? Ide embora que o Senhor nos acompanhe. O coral começava: pare de tomar a pílula. Sabe, tipo assim, ah, tá, né? Eu era criança ainda, não prestava muita atenção nessas coisas. Mas, mano, tá dando um recado pra você. Falar, você tá indo agora pra casa, né? Sábado à noite, tudo mais. Nada de método contraceptivo, hein? Ou seja, é um recado direto, não é nem mais ou menos, né? Então, logicamente, que a disseminação desses métodos contraceptivos contribui com a redução da natalidade, né? Outra coisa, maior custo para a criação de uma criança. Existem cálculos aí que antes do início dessa inflação aqui desse ano e tudo mais, de que para criar uma criança de 0 a 18 anos de idade, a pessoa gasta R$ 1 milhão. Gastava, né? Com a inflação e tudo mais, acho que deve ter ido para 1,5 milhão, mais ou menos. Então, eu acho que eu vou dar minha filha para uma tribo indígena, né? Para ela aprender como é que é viver no mato, pelada. Porque eu, por exemplo, acho que eu não vou ganhar 1 milhão para conseguir gastar com a minha filha. Mas, enfim, o que é que isso aí quer dizer? Isso aí quer dizer o seguinte: que como é muito caro você criar um filho hoje, os casais diminuem o número de filhos. E cá entre nós, nem tem por que você ter tanto filho hoje, principalmente porque a gente transformou a nossa realidade.
a mortalidade diminuiu. Então, se eu queria ter 3 filhos antigamente, uns 30, 40 anos atrás, eu nunca teria essa quantidade, eu sempre teria alguns a mais, né? Por quê? Porque eles morriam assim, uma quantidade, nossa senhora, incrível, né? Muitos problemas que hoje a gente resolve rapidão, você tinha complicações e tudo mais, as crianças acabavam morrendo mesmo, né? Mas isso ainda bem faz parte do passado. E aí, se você mantém a redução da natalidade, a redução da mortalidade, você entra aqui no padrão 2. E no padrão 2 você vai ter esse gráfico aí que é o mais estranhozinho de todos. Características desse gráfico, ó. A mortalidade diminuiu, a mortalidade está em queda. Como que eu consigo notar isso? Pode ver que tem alguns lugares desse gráfico aí, ó, que ele fica retinho, né? A inclinação é bem pequena, bem menor do que o que existia antes. Você pode olhar aqui nessa região e falar que ainda está bem inclinado, hein? É que isso aqui faz parte de um passado bem recente desse país, por isso que não mudou, né? Beleza, então eu tenho a queda da mortalidade, a queda da natalidade. Onde eu acho a queda da natalidade? Olha só a base dessa pirâmide, né? Era para ela ser bem mais larga e ela diminuiu. Então, logicamente, que isso demonstra a queda da natalidade. Aumento da expectativa de vida. Olha lá, ó, a última linha está com 80 anos de idade. Você pode ver que a pirâmide não acaba ali nos 80. Ela vai aumentar, ela vai continuar, né? Ou seja, eu aumentei sim a expectativa de vida. Aumento da escolaridade. Por quê? Motivos que a gente viu antes lá de redução da natalidade e da mortalidade está incluso. Tá, então, para justificar essa mudança dessa população, eu posso utilizar todos aqueles fatores? Sim. Por que essa pirâmide se transformou? Porque reduziu a natalidade e a mortalidade. Tá? Então, todos aqueles fatores lá, eu posso falar que reduziu a natalidade porque a mulher entrou no mercado de trabalho? Sim. Eu só não posso falar que reduziu a mortalidade porque a mulher entrou no mercado de trabalho. Por quê? Porque para explicar isso é muito mais complexo. Até daria para você usar, mas sempre lembre-se, tá? Divide lá os motivos de redução da mortalidade e os motivos de redução da natalidade. Beleza? Uma característica desse país é que esse país vai ser emergente, ou seja, ele está em processo de industrialização e de urbanização também. Dentro desse período, ele vai entrar no chamado bônus ou janela demográfica. O que vem a ser isso? Anote isso, pelo amor de Deus. Bônus ou janela demográfica é quando a população economicamente ativa, ou seja, o número de adultos lá que trabalham, que ganham dinheiro, ele é muito maior do que a população idosa e a população jovem, né? Então, a população economicamente ativa, que seria o meio da pirâmide etária, ela vai bater aí 60%, até mais que isso. Isso faz com que o país tenha uma economia extremamente saudável. E dentro dessa pirâmide eu começo a notar o chamado envelhecimento da população. Por quê? Porque agora eu vou ter um número muito maior de idosos e principalmente eu vou ter idosos sendo idosos por muito mais tempo. Por quê? Porque eu consigo tratar melhor deles agora. Porque quando o país é subdesenvolvido, os idosos morrem rapidão. Por quê? Porque eu não tenho estrutura para cuidar desses idosos, eu não tenho orientações básicas, eu não tenho remédio, falta tudo. Agora, no padrão 2, eu começo a ter isso aqui de modo melhor. Vou simplificar para você. Esse padrão 2 é o Brasil. Tá? O Brasil está exatamente nesse ponto. Pode ver que, olha só, o último asterisco, não é nem asterisco, é florzinha, é necessidade de reformas da Previdência. Por quê? A minha população agora está ficando velha, bastante velha, e eu não tenho dinheiro, não consigo arrecadar dinheiro para pagar a Previdência, ou seja, a aposentadoria dessa pessoa. E eu vou precisar sentar e, digamos assim, refazer vários e vários cálculos, muitas e muitas contas. Então, olha só, eu tenho aí na primeira imagem o padrão 1, que é o triângulo certinho, né? No segundo momento ali, ó, eu começo a ter no mínimo uma redução do número de filhos e tudo mais, né? Olha só, é o Brasil na década de 90? Mentira, 85, tá? 1985. E aí, olha só, em 2020, a última pirâmidezinha,
2020 eu começo a ter aquele formato, né, que a base vai se diminuindo bastante, só em um exercício aí de observação, pura observação, veja que o meio dessa pirâmide é maior que a parte superior e a parte inferior, né? Pode ver também que na última pirâmide, o número de idosos ali, né, que já está na partezinha com azul e amarelo aí mais escurinho um pouco, pode ver que é bem maior o número de idosos, né? Ou seja, envelheci mesmo minha população. E daí a gente chega nesse ponto aqui, ó. Esse gráfico, se você entender ele, você entendeu toda a matéria. Porque nele eu consigo mostrar para vocês todos os tipos de pirâmides. Então, esse gráfico aqui, ele está mostrando, não sei se minha imagem está na frente, mas eu tenho aqui em cima a taxa de natalidade, essa linha aqui, tá? E eu tenho aqui a taxa de mortalidade, essa linha aqui, ó, a roxinha aqui, que desce, né? Beleza. Como eu havia dito para vocês, um país que está na primeira fase, ele vai ter essa pirâmide aqui, ou seja, é um país subdesenvolvido com a pirâmide triangular. Beleza. Quando eu tenho os motivos de melhora econômica lá, o que acontece? No primeiro momento, eu tenho a queda da mortalidade. O que justifica a queda da mortalidade? Todos aqueles fatores que a gente comentou. Então, eu tenho disseminação de métodos científicos aí, né, cirúrgicos e tudo mais, procedimentos médicos muito melhores. Eu tenho desenvolvimento e disseminação de medicamentos novos, mais eficientes. Eu tenho o aumento da escolaridade, eu tenho diversos fatores que vão reduzir a mortalidade da minha população. Beleza. Até eu atingir aqui, ó, uma estabilidade. Passado aqui o tempo, então, ó, eu começo a ter aqueles fatores de redução da natalidade atuando. E os números de filhos diminuem. Ah, tá. Então, naqueles lá eu posso usar todos os fatores, então, que a gente falou. Entrada da mulher no mercado de trabalho, disseminação de métodos contraceptivos, urbanização. Sim, posso usar todos para justificar a redução da natalidade. Então, olha só. Vamos traduzir isso aqui para o Brasil. Se isso aqui fosse o Brasil, esse risco aqui, ó, representaria para a gente o ano de 1950, tá? Então, eu tenho aqui um gráfico de quantidade por tempo. Nessa primeira linha, então, eu teria o ano de 1950 para o Brasil. E nessa linha aqui, 1970, tá? Nós hoje estaríamos aqui dentro dessa fase 4, né? Por aqui, assim, quase virando para a fase 5, tá vendo? Beleza. Como que eu consigo caracterizar isso aqui, então? Olha, a gente está no momento de transição demográfica. Então, entenda, ó, transição demográfica quer dizer transformação da minha população. Eu transformei. Ela tinha características lá do triângulo e agora, no final, ela vai ficar com características do retângulo, né? Que a gente ainda não viu, a gente vai ver o próximo slide. Então, logicamente que isso gera uma transformação. Detalhezinhos para você. Olha só essa linha aqui, ó. População total. Tá vendo que eu tinha uma população pequena, baixa, e aqui, quando o número de mortes começa a diminuir, a população começa a aumentar. E aí depois a natalidade começa a cair, minha população começa a desacelerar, né? E aí você pode ver que tem duas linhas aqui continuando com um pontinho de interrogação. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu posso ter tanto minha população mantendo aqui um crescimento, se o número de natalidade aumentar, então o número de natalidade aumentou, minha população aumenta também. Se o número de natalidade continuar diminuindo, eu diminuo minha população também. Pode ver que aqui embaixo a linha é verde, a que está tendo a variação, tá? Então, a natalidade é que vai mandar. Para o número da minha população continuar aumentando, eu preciso aumentar a natalidade. Para o número da minha população diminuir, eu preciso diminuir a natalidade. Então, sempre a relação estará com a natalidade. Então, olha só. Quando o número de pessoas diminui, né,
de mortalidade, quando a mortalidade diminui, melhor falando, eu aumento o número da minha população, porque ainda está nascendo bastante gente. Então, ó, está diminuindo o número de mortes, mas o número de natalidade está elevado. Por isso, na década de 70, eu vou ter praticamente um baby boom no Brasil. Né? A nossa população começa a crescer de modo aceleradíssimo. Né? E depois da década de 70, esse crescimento aí vai começar a diminuir, a desacelerar. Beleza? Fazendo com que a gente entre em uma fase de equilíbrio populacional. Tanto é que para o futuro, para o Brasil, a previsão é que o número de filhos diminua de tal ponto que a gente pode ter uma redução da população de modo geral. E aí a gente chega no terceiro padrão demográfico, que seria aquele mais retangular. Você pode ver que o exemplo é Portugal. Fala, nossa, mas em Portugal diminuiu tanto o número de natalidade que vai diminuir a população. Sim, exatamente isso. Está diminuindo o número de filhos de tal forma que a população de Portugal está diminuindo. E a gente chama isso de inverno demográfico. Então, ó, anota aí. Inverno demográfico é quando eu tenho uma redução da natalidade tão grande e por tanto tempo que a população começa a diminuir, né? Características do padrão 3, ó. Eu tenho baixa mortalidade, pode ver que, meu, praticamente todo mundo que nasce vai morrer com mais de 80 anos em Portugal. Né? Fala, meu, não morre ninguém nesse negócio. Né? Muito pouco. Pode ver que ela diminui, ó, muito pouco aí, né? A baixa natalidade, olha a base da pirâmide, né? Diminuindo. Tá para virar o símbolo do São Paulo esse negócio aí, né? Elevada longevidade. Ó, por mais de 80 anos, mano, olha o tanto de gente que tem, né? Mais de 3% aí da população masculina e mais de 5,3% da população feminina. Mulher em Portugal não morre, né, mano? Olha lá, não morre, não morre. Homem morre, viu? Uma coisa que homem faz bem na vida é morrer. Pode ver que morre bastante homem aí, ó. Né? Tanto é que a gente tem no início 5,4 de homens e 4,8 de mulher, a primeira faixa lá, né? E aí a gente chega lá em cima, meu, com um negócio bem de ponta cabeça, ó. Fala, meu, mas onde arrumaram mais mulher? Não, é a proporção da população. Então tem muito mais idosas do que idosos, beleza? O nível de escolaridade é elevado, né? São os países desenvolvidos que apresentam esse tipo de pirâmide etária e eles passam pelo inverno demográfico. O inverno demográfico, então, é a redução da sua população. Né? Isso faz com que você tenha países, aí, ó, como a Dinamarca, criando uma campanha que aqui no Brasil não faz o menor sentido. Tá vendo? Do it for mom. Do it for Denmark. Ó, gastei o inglês, hein? Mas, enfim, o que vem a ser isso? Isso é uma campanha pró-natalidade. É uma campanha para que a população tenha mais filhos, porque a população está diminuindo. Brincou. E como é que eles fazem isso? Só para você ter uma ideia, eles pagam viagens para a população casada ou em idade reprodutiva para irem, só que é para lugar tropical. Digita isso depois no Google, né? E vê a propaganda, tá? Tem vídeo. Você chora de dar risada. É a propaganda mais engraçada do mundo, né? Porque eles fizeram pesquisas e descobriram onde os casais vão viajar que eles têm o maior número de filhos, né? E a conclusão seria Brasil, praticamente, né? É o país tropical, com contato com água, prática de esportes, né? Ou seja, a gente. É por isso que aqui no Brasil você não precisa fazer campanha pró-natalidade. A gente faz mesmo, né? Mas, enfim, esse inverno demográfico vai diminuir, então, o número de jovens. Né? Os jovens eles serão mais aptos para trabalhos braçais, para fazer força. Por isso, nos países desenvolvidos, você tem a necessidade de imigrantes. Isso que gera xenofobia. Né? A população dos países desenvolvidos ela vai achar, então, que ela está num nível acima, que ela é melhor que os imigrantes. Só que, na verdade, os imigrantes que vão lá procurando melhores condições de vida, eles são fundamentais para a vida daquele país. Porque se não fosse eles não conseguiriam se manter, se sustentar. Porque os imigrantes vão lá para preencher esse buraco aí da base dessa pirâmide, né? Ou seja, trabalho braçal. Beleza, senhores? Então, ó,
Beijão para vocês, estude isso muito bem, é a base da nossa provinha, né? Uma matéria que cai muito em vestibulares e tudo mais, importantíssima, tá bom? Beijão, tchau, tchau, bons estudos, até mais.